Deuteronômio, capítulo 22. Vamos começar logo então? Vamos lá. Se o boi ou a ovelha de um israelita se extraviar e você ouvir, não ignore o fato, mas faça questão de levar o animal de volta ao dono. Se este não morar perto de você, ou se você não o conhecer, leve o animal para casa e fique com ele até que o seu compatriota venha procurá-lo e você possa devolvê-lo. Faça o mesmo com o jumento, com a capa e com qualquer coisa perdida que encontrar. Não ignore o fato. Se você vir o jumento ou o boi de um israelita caído no caminho, não o ignore. Ajude-o a pôr o animal em pé. A mulher não usará roupas de homem, e o homem não usará roupas de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, detesta todo aquele que assim procede. Se você passar por um ninho de pássaros, quer esteja em uma árvore, quer no chão, e a mãe estiver sobre os filhotes ou sobre os ovos, não apanhe a mãe com os filhotes. Você poderá apanhar os filhotes, mas deixe a mãe solta, para que tudo vá bem com você e você tenha vida longa. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito ao redor do terraço, para que não caia sobre a sua casa a culpa de sangue inocente caso alguém caia do terraço. Não plante 2 tipos de semente na sua vinha. Se o fizer, tanto a semente que plantar como o fruto da vinha estarão contaminados. Não are a sua terra usando um boi e um jumento sob o mesmo jugo. Não use roupas de lã misturada com linho. Faça borlas nas 4 pontas do manto que você usa para cobrir-se. Se um homem se casar e depois de se deitar com a sua mulher rejeitá-la, falar mal dela e difamá-la, dizendo: casei-me com esta mulher, mas ao ter relações com ela descobri que não era virgem, o pai e a mãe da moça trarão aos líderes da cidade à porta a prova da sua virgindade. Então o pai da moça dirá aos líderes: dei a minha filha em casamento a este homem, mas ele a rejeita. Ele também a difamou e disse: descobri que a sua filha não era virgem. Aqui, porém, está a prova da virgindade da minha filha. Então os pais dela apresentarão um lençol aos líderes da cidade, e eles castigarão o homem. Aplicarão a ele a multa de 100 peças de prata, que serão dadas ao pai da moça, pois aquele homem prejudicou a reputação de uma virgem israelita. Ela continuará sendo esposa dele, e ele não poderá divorciar-se dela enquanto viver. Se, contudo, a acusação for verdadeira e não se encontrar prova de virgindade da moça, ela será levada à porta da casa do seu pai, e ali os homens da cidade a apedrejarão até a morte. Ela cometeu um ato vergonhoso em Israel, prostituindo-se enquanto estava na casa do seu pai. Eliminem o mal do meio de vocês. Se um homem for surpreendido deitado com a mulher de outro, os 2 terão que morrer, o homem e a mulher com quem se deitou. Eliminem o mal do meio de Israel. Se em uma cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, levem os 2 à porta daquela cidade e apedrejem-nos até a morte. A moça, porque estava na cidade, não gritou por socorro, e o homem, porque desonrou a mulher de outro homem. Eliminem o mal do meio de vocês. Se, contudo, um homem encontrar no campo uma jovem prometida em casamento e a forçar, somente o homem morrerá. Não façam nada à moça, pois ela não cometeu pecado algum que mereça a morte. Este caso é semelhante ao daquele que ataca e mata o seu próximo, pois o homem encontrou a moça virgem no campo, e ainda que a jovem prometida em casamento gritasse, ninguém poderia salvá-la. Se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata e deverá casar-se com a moça, pois a violentou. Jamais poderá divorciar-se dela. Nenhum homem poderá se casar com a esposa do seu pai, pois isso desonraria a cama do seu pai. Ok, vamos lá.
Olá, Érica, tudo bem? Boa noite, já falei com o Cláudio, já falei com Mirza. Olá, Sonilda, tudo bom? Boa noite. Bom ter vocês aqui. Mais uma vez, me desculpem pelo horário, tive que atender uma ligação e resolvi algumas outras coisinhas e por isso atrasou aqui de eu preparar a aula de hoje. Mas vamos lá. Gente, esse capítulo 22 de Deuteronômio, ele traz diversas leis civis e de cunho moral, tá? E ainda que essas leis aqui, elas sejam tanto de cunho civil quanto de cunho moral e tenham uma aplicabilidade, uma penalidade muito específicas, né, voltadas para aquele contexto daquela época, aquela sociedade, por vários motivos, dos quais alguns aqui nós vamos comentar, ainda assim vale a pena a gente não só aprender para entender um pouquinho os contextos disso daqui, o que estava procurando preservar, mas também para a gente assimilar os princípios. Como eu tenho falado aqui em várias lives, ainda que uma lei ela tenha um caráter provisório, temporário e local, ainda assim os princípios a que elas remetem são eternos. Princípios, e se tratando aqui de princípios morais, princípios éticos, sempre serão eternos, sempre serão atemporais, não terão limitação geográfica, são princípios de Deus, princípios de vida, que, conforme Ele criou. Agora, aquilo que é específico, local, temporário, a gente vai apenas compreender, mas não é para aplicar nos dias de hoje, tá bom? Bem, vamos falar então dessas diversas leis, são várias coisas aqui nesse capítulo. Começa o capítulo, versículos 1 e 3, falando sobre achados e perdidos. Em outras palavras, é isso. Se você achar um animal de um outro compatriota israelita, do seu próximo, perdido, caído no chão, você deve levantá-lo, você deve pegar esse animal e devolver ao seu dono. Ah, mas não é meu, não tem nada a ver com isso, eu vou fingir que não vi. Essa lei, a lei que está descrita aqui, ela proíbe isso. Você não pode fingir que não viu um animal perdido, extraviado e não fazer nada. Você deve pegar aquele animal e levar até o seu dono. Ah, mas eu não sei qual é o dono. Perguntei, não sei, ninguém sabe de quem é o dono. Você vai guardá-lo na sua casa e assim que o dono for encontrado ou ele te procurar atrás do animal, você o devolve. Então essa lei aqui é referente a isso, a achados e perdidos, que incluía bens, né, de animais e outros bens também. Né? Fala aqui que outras coisas perdidas, uma capa, aqui no versículo 3, também seriam tratadas da mesma maneira. Você sabe o dono, você entrega para o dono. Não sabe, você guarda, mas entrega assim que o dono for achado. Isso é muito interessante até hoje, né? A gente sabe que pela lei ninguém cumpre isso, né? A pessoa acha algo perdido, é meu, e ainda agradece a Deus. Mas o certo é a gente pegar algo que você achou que não é seu, até mesmo se for dinheiro, e se possível você entregar para o dono, né? Você procurar, investigar para ver quem que é o dono. Cláudia colocou, essas orientações e leis de Deus para o povo são bem complexas. Sim, sim, verdade. São muito específicas para aquela época. Buscava-se ensinar princípios, né? E como eu costumo falar aqui, os princípios que Deus está ensinando, Ele está ensinando com letras garrafais, Ele está desenhando bem grande para que eles aprendessem. A gente tem que entender que não eram pessoas desenvolvidas intelectualmente, na compreensão de direitos humanos, ou então, sabe, várias leis como nós hoje. Né? Eles eram um povo bárbaro, um povo que não tinha leis e que estava agora recebendo leis. Então, existe um tratar específico com esse povo e princípios precisavam ser reforçados. E também considerando que Jesus não tinha vindo ainda, então muitos princípios apontavam para eles serem diferentes dos demais, para eles realmente se santificarem totalmente. Né? Eles estavam ali em contato com muitas nações pagãs, que tinham práticas pagãs. Então, se eles não fossem totalmente distintos e diferentes, eles facilmente se perderiam, né? na sua rudicidade da sua maneira de enxergar a vida, né? De pensar. Então Deus tinha que ser
muito didático com eles. Olá, mãe, a Tânia que entrou agora é minha mãe, para quem não conhece. E olá, Margot, tudo bom? Boa noite para vocês. Então, a primeira lei de Deuteronômio 22 é sobre achados e perdidos, que eles deveriam guardar e entregar para o dono, né, assim que encontrasse o dono. Ou então, já sabendo quem era o dono, entregar para o dono. E aqui a gente vê alguns princípios, né, como o princípio da empatia, o princípio que nos livrava da indiferença para com aquilo que é importante para o próximo. É a empatia, né? São princípios que são eternos, independente das leis civis serem idênticas ou não hoje. E no versículo 4 fala também de cuidado com os animais, né? Que aqui não está falando nem de objeto, animal para devolver, está falando o seguinte: se você vir o jumento ou o boi de um israelita caído no caminho, não ignore, ajude-o a pôr o animal em pé. Aqui está considerando que alguém tenha tombado com o animal, estivesse ali com dificuldades com o animal caído, que você não vai ignorar, você vai ajudá-lo a colocar o animal em pé. Então isso mostra uma empatia, mostra também um princípio, né, de cuidado para com os animais também. A gente vai ver ao longo das leis de Deus, das leis mosaicas, várias leis, vários princípios pensando nessa questão animal, né, do cuidado com os animais. Versículo 5, a gente vai ver uma lei aqui que vai condenar que mulheres usem roupas de homem e homens usem roupas de mulher. Tá? Gente, aqui a gente vai ter alguns sentidos que esse texto vai nos levar. Tá? Um é contra o travestismo. Independente da homossexualidade. Independente da homossexualidade, o travestismo é algo que Deus condena, é algo que Deus diz aqui no texto, detesta. Homem se vestir como mulher e mulher se vestir como homem. É claro que deve haver uma compreensão cultural, né? Há alguns limites e contextos culturais. Nem sempre, em todas as culturas, homens se vestem como exatamente de uma mesma maneira e mulheres se vestem exatamente da mesma maneira, né? Por isso que antigamente as mulheres com calça comprida eram vistas agindo como homem. Mas a questão não é se isso vai mudar levemente de uma cultura para outra, de um momento histórico para outro. A questão é, no seu momento histórico, você está agindo contra aquilo que é esperado, a sua maneira de se portar, de se vestir, está gerando confusão quanto à sua identidade, então isso desagrada a Deus. Então é um princípio que não deixa de ser eterno, porque é um princípio moral. E por que você está falando, Leandro, que é um princípio moral e não um princípio circunstancial, um princípio, uma lei civil apenas para a época? Porque a lei que está procurando se preservar aqui, o princípio, melhor, que está procurando se preservar aqui, é o princípio da identidade. Deus criou o homem com uma identidade e a mulher com outra identidade. São ambos dignos diante do Senhor, criados à imagem e semelhança de Deus, ambos são importantes, ambos têm o seu valor, né, e as suas características, e foram ambos feitos à imagem e semelhança de Deus, porém, não devemos misturar os papéis, não devemos misturar as identidades. Se Deus nos criou distintos, é para que sejamos distintos. Então, se no contexto da sua cultura, da sua época, você está se vestindo de forma que você se pareça com outro gênero, e o outro gênero está se vestindo de maneira que se pareça com o seu, está errado, porque isso gera confusão, né, de identidades, e Deus não quer que homem se passe por mulher ou que mulher se passe por homem. Cláudia, com sua explicação está sendo mais fácil de entender. Não tinha estudado ainda o livro de Deuteronômio. Que bom, Cláudia, eu fico muito feliz. Essa é a intenção mesmo. Então vamos voltar aqui. Então é condenado aqui a questão do travestismo por conta dessa confusão de identidades que ele gera, independente da prática sexual. Agora, pode ser, né, que aqui também esteja se referindo, assim como em outras leis mosaicas é claramente colocado, que esteja se condenando
a homossexualidade, a prática homossexual, tá bom? Está se condenando aqui a maneira de se vestir, que dirá a prática sexual, que em outros textos claramente é condenada por Deus. Por quê? Porque Deus criou homem e mulher e estabeleceu que o casamento, que é a instituição que legitima a prática sexual, se daria apenas entre um homem e uma mulher. Né? Diz o texto bíblico que o homem se unirá à sua mulher e então serão os dois uma só carne, né? Então, não é previsto que um homem se una a um homem, que uma mulher se una a uma mulher e se tornem uma só carne. Então, toda vez que a gente atenta contra aquilo que Deus criou, a forma como Ele criou, né, os princípios sobre os quais Deus estabeleceu a sociedade, a gente está se surgindo contra o próprio Deus, né, contra a criação. Né, até biologicamente, fisiologicamente, a gente sabe que o homem e a mulher eles se complementam. Né? Quando a gente diz que não tem nada demais, que é bobeira, o amor está acima de tudo, a gente está dizendo que nós somos aqueles que vamos pautar o que é o amor. Nós somos a régua que vai dizer o que é amor e o que não é amor. Quando, na verdade, antes do amor vem Deus. Deus é que diz o que é o amor. É o próprio Deus que nos ensina o que é amar. Então devemos partir dele para entender qual é o princípio de vida. Né? Se o princípio de vida, se o amor romântico é definido por Deus como sendo entre homem e mulher, assim tem que ser. É claro que quando duas pessoas se gostam, se amam de forma fraternal, mesmo sendo do mesmo sexo, isso vem de Deus. Todo sentimento bom que nos leva a querer cuidar do outro, a preservar o outro, isso vem de Deus. E muitas das vezes isso vai acontecer entre pessoas do mesmo sexo. Porém, se há uma confusão e a pessoa confunde esse amor que era para ser apenas fraternal e transforma ele num amor romântico, ela precisa buscar a Deus essa graça para compreender que essa não é a vontade dele e que Deus pode fazê-la viver a partir do que crê e não daquilo que sente. Né? Nosso coração, muitas das vezes, ele é enganoso, ele nos leva a agir contra a vontade e os princípios que Deus estabeleceu na vida e para as nossas vidas em especial. E a gente não pode se deixar levar por nosso coração que é enganoso, né? Agora, o que a Bíblia ensina? O que a Bíblia nos apresenta? É isso? Devemos viver. Mesmo que, às vezes, o nosso senso, né? Poxa, isso parece tão injusto, isso parece errado, isso parece que não combina. Poxa, mas a pessoa não está matando ninguém. Mas a lei de Deus ela é ampla. Ela não fala só sobre assassinato, ela fala sobre diversos aspectos do viver em sociedade e da identidade humana. Então precisamos pregar, devemos buscar viver a partir do que cremos e não daquilo que sentimos, porque o nosso coração, a Bíblia já fala, é enganoso. É muito triste ver que os princípios de Deus estão sendo retorcidos. Sim, porque a sociedade ela vai numa crescente, né? Ela vai se afastando de Deus. À medida que ela vai se afastando de Deus, a gente vai começando a relativizar os seus princípios, a gente começa a relativizar a própria Bíblia, a gente começa a achar que nós somos a medida do que é certo e do que é errado, e não o que Deus nos deixou. Ou a gente crê que a Bíblia foi inspirada por Deus e cremos nela totalmente, ou então a gente pode rasgar ela e viver conforme a gente quiser e já não crê em nada, porque não dá para crer na Bíblia pela metade. Uma coisa é você pegar a Bíblia e você estudar a Bíblia, separar o que é princípio moral, que princípio é eterno, e separar aquilo que é uma lei civil circunstancial, uma lei religiosa circunstancial. Agora, tirando isso, a gente não tem o direito de rever aquilo que é moral ou não para Deus, aquilo que é certo ou errado no sentido último, né? De como Deus criou as coisas para serem, sabe? De como devem ser as relações humanas. Nós não temos esse direito, nós não somos deuses. Toda vez que o homem faz isso, ele está agindo que nem Adão e Eva diante do fruto proibido, que quiseram ser iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal, ou seja, eles queriam ter nas mãos o poder de decidir o melhor para as suas vidas, de falar, não precisamos de Deus, queremos fazer a nossa vontade, a despeito da vontade dele. Mas não é isso que a Bíblia nos diz para fazer, e pelo contrário, a Bíblia nos mostra que sempre que a gente age
desencontrados com a vontade de Deus, a gente vai colher consequências. Se não imediatas, mas em algum momento nós vamos, nem que seja no juízo final. Né? A gente entende que a lei de Deus, ela não é focada apenas nesse aspecto que eu estou falando agora, né? Da prática sexual, do travestismo, seja o que for. Ela fala de diversos aspectos da vida. Nesse sentido, todos nós somos pecadores e passíveis de juízo. Não fosse Jesus a morrer por nós, e pela fé nós podemos assim nos apossar, viver esses benefícios do que Jesus fez por nós. Agora, uma vez salvos, uma vez tendo compreendido o que Jesus fez por nós, isso nos faz compreender o peso do pecado, a culpa pelo pecado, né? O quão o pecado é vil e é mal, porque desagrada a Deus. A gente, uma vez tendo essa compreensão, tendo sido regenerados também por Deus, porque a fé, ela tanto nos salva quanto ela nos regenera. Uma vez regenerados, nós queremos viver para a glória de Deus. Nós queremos fazer aquilo que Deus quer de nós. Não queremos viver mais para nós mesmos. Vamos viver ainda um conflito com a nossa carne, com as nossas vontades, porque não fomos ainda plenamente glorificados e libertos da influência do pecado. Mas é de se esperar que uma árvore boa dê bons frutos, que um cristão de fato convertido mais e mais queira viver de acordo com padrões que Deus estabelece, não que ele mesmo julga melhor para si mesmo. Mesa colocou: esse período de feriado vemos isso exemplificado nos blocos, né? Homens vestidos de mulheres, sim, né? E mulheres vestidas de homens, práticas sexuais promíscuas, né? Pessoas sem o compromisso, sem a aliança do casamento, se usando, se objetificando, as pessoas buscando nos vícios uma satisfação e uma completude que só Deus pode dar, né? Se entregando a todo tipo de licenciosidade, né? Buscando uma alegria fora de Deus, né? Uma alegria nas coisas, nos usos, nas pessoas, né? E não no Criador. Então isso é muito triste. Fora as práticas idólatras, né? As práticas religiosas pagãs, a feitiçaria, a invocação de entidades, coisas que são abomináveis diante de Deus. E assim, é incompreensível um cristão participar do carnaval e achar que está tudo bem. É incompreensível, tá? Ou nunca nasceu de novo, por isso não sente esse temor no coração, ou então tem muito para amadurecer ainda. É alguém ainda que precisa crescer no conhecimento bíblico e na sua caminhada com Deus, para compreender que essas coisas Deus detesta. E na verdade, gente, a gente precisa diferenciar, tá? Quando a gente vê coisas boas no carnaval, Leandro, que coisas boas? Eu vejo carros alegóricos muito bem feitos, que mostram uma criatividade, uma engenhosidade humana. Eu vejo a criatividade das fantasias, eu acho engraçado quando vejo isso, né? Eu vejo até expressões de alegria, ainda que passageiras, mas eu vejo as pessoas buscando ter algum tipo de comunhão, celebração, que une pessoas de diferentes características, né? Diferentes lugares, diferentes classes sociais, diferentes compreensões políticas. Então tem um aspecto que é legal, que é interessante, que a gente pode olhar e falar, cara, que legal, isso aponta para algo bom, só que é distorcido. E é isso mesmo que o diabo ele faz, ele pega a criação de Deus, que sempre vai ter a marca dele de algum jeito, sempre vai ter uma parcela de bem comum, de graça comum, e ele distorce. Só que à medida em que a gente abraça algo vilmente distorcido, né, algo assim que nos leve a pecar, a nos afastar de Deus, a gente está assim, tá fazendo um péssimo negócio, né? Porque a gente está engolindo muito mais do que um sapo, né? um sapo apenas, né? A gente está engolindo muita coisa e está sofrendo um prejuízo muito grande. Quando no Senhor a gente tem tudo isso, a gente tem alegria, a gente pode fazer festas à fantasia entre amigos, a gente pode ter momentos agradáveis, a gente pode rir, a gente pode comer, a gente pode, sabe, pode até amar, né, e ser amado, mas num contexto que não há algo assim
que degrade o ser humano, que use o ser humano, sabe? Que o trate como uma coisa. Não, mas é algo que é vivido na presença de Deus, com alegria verdadeira, não uma alegria provisória, algo que é vivido com paz, né? E não com o peso que isso depois vai trazer para cada uma dessas vidas. Mas é isso, movimenta dinheiro, emprega pessoas, atrai o turismo, mas aí é tudo, né, em nome... o carnaval, assim, o nome já é horrível, né? Mas a gente pode ter festas populares no Brasil, com comidas típicas, com danças, mas que não tenham esse tipo de peso, né, espiritual, ou com esse tipo de licenciosidade, de promiscuidade, como o carnaval tem. Eu acho que de todas as festas populares, o carnaval ele é a pior, né? Porque ele realmente, as pessoas acham que tudo é lícito, tudo é permitido no carnaval. É muito triste. Vamos continuar? A nossa live não passar de 1 hora hoje? Vamos lá. Então, a gente tem essa questão aqui das roupas trocadas, que vai proibir o travestismo, vai também apontar indiretamente para a proibição da homossexualidade, né? E também pode ser que o texto ele também traga aqui, quando fala aqui da mulher não usar roupas de homem e o homem não usar roupas de mulher, essa palavra roupa também pode indicar acessórios. Então tem alguns teólogos que falam que esses acessórios poderiam ser acessórios ligados a alguma prática idólatra dos cananeus, né? Mas ainda que seja assim, e a idolatria por si só já é um pecado muito grande, à luz de todas as outras leis que o Senhor deixou na sua palavra e da ordem criada, a gente sabe que as próprias práticas pagãs e ritos religiosos pagãos que fazem o homem se vestir como uma mulher e a mulher se vestir como um homem mostram o quanto essas práticas estão separadas e distantes dos princípios que Deus criou, né? Então, assim, o princípio ele permanece o mesmo. Vamos falar então do versículo 6 e 7, que vai falar aqui algo totalmente diferente da nossa discussão agora, que foi muito interessante, foi muito boa. Vai falar que se alguém achar um ninho com pássaros, e ali você tem uma mãe pássara e os seus filhotes, em vez deles matarem todos os animais, eles devem deixar fugir a mãe e ficar só com os filhotes. Isso daqui pode nos apontar para algumas coisas. Primeiro, era muito comum nas outras sociedades, nos outros reinos ali da época, se tomarem todos, a mãe e os filhotes, e Deus queira distingui-los dos demais. Há talvez um cuidado aqui com a questão do princípio de vida, de preservação da vida, que ela deu à luz os seus filhotes, deixa ela fugir para que ela possa dar à luz a outros filhotes. Então talvez esteja aqui se preservando um princípio de vida, tá? E também havia um entendimento de que era uma prática cruel também, havia esse senso, né, de crueldade, tomar a mãe e os seus filhotes. Então, para se fugir dessa crueldade, se soltava a mãe e deixava ela livre para poder procriar novamente. Ok. Versículo 8, vai ter uma lei civil aqui que manda se construir um parapeito ao redor do terraço. Nas casas da antiguidade, eles tinham escadas que iam até o topo, né, das suas casas, e ali geralmente era um lugar para o pessoal tomar um ar fresco, poder ter um lazer, receber visitas. Então era muito comum esse espaço do terraço, né, como área de lazer. Então, aqui a gente sabe que eles não tinham um rei humano, só tinham Deus dando as leis para eles. Deus dá essa lei civil para que, se colocando um parapeito ao redor do terraço, se protegesse a vida humana, que ninguém se acidentasse, acabasse caindo. E a gente sabe que todo sangue derramado, ele de alguma maneira merece ser vingado. Então, para se evitar a morte de alguém e a culpa sobre eles, mesmo que indireta, deve-se construir um parapeito ao redor do terraço. Sempre a gente vai ver aqui a proteção da vida, né, como um princípio que vai nortear várias leis aqui, a não ser que se fira leis maiores, né, leis equivalentes à idolatria, que era a maior lei. Na verdade, a gente tem nos próprios 10 mandamentos as primeiras leis proibindo os cultos idólatras,
né? Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o Senhor em vão, o nome do Senhor teu Deus em vão. E depois a gente vai ver várias leis relativas ao próximo, né? Tem a lei relativa ao indivíduo, que é guardar o sábado, e tem as leis relativas ao próximo. Então, Jesus, quando vai resumir a lei, ele fala: o resumo da lei é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, sempre Deus em primeiro lugar e depois o próximo. Então, a maior lei não era preservar a vida, né? O maior crime não era o assassinato, mas era a idolatria, né? Mas logo em seguida tinha a proteção à vida aí como uma lei importantíssima. Por isso que até esse parapeito aqui está buscando preservar a vida humana. Cláudia colocou que eles subiam para orar também. Bem lembrado, Cláudia, eu não lembrei de falar. Obrigado aí por sua contribuição. É isso mesmo. Dos versículos 9 a 11, está se falando aqui de algumas misturas que eram proibidas. Fala aqui para não se plantar 2 tipos de semente na sua vinha, né? Porque senão poderia estragar toda a vinha. Fala também que não se deveria arar a terra usando um boi e um jumento sob o mesmo jugo, e que não se deveria usar roupas de lã misturada com linho. Bem, essas misturas que são proibidas aqui, vou falar de cada uma delas muito rapidamente, tá? A gente não tem, às vezes, um detalhamento, o texto bíblico não nos dá, de por que essas leis existiam, mas provavelmente a lei que proibia a mistura de sementes buscava, de alguma maneira, a preservação da colheita, do fruto, uma colheita mais abundante. Provavelmente algum princípio aqui relacionado à colheita. Com relação ao jugo, o jugo era tipo uma madeira que carregava peso e que ela era colocada sobre 2 animais. Então os 2 animais caminhavam juntos com aquela madeira, né, no pescoço de ambos, para eles dividirem a carga e assim poderem levar, transportar algum bem, algum peso, né? Então aqui está se proibindo que um boi e um jumento dividissem o mesmo jugo, né? Por quê? Porque o jumento ele anda mais rápido, o boi é mais alto. Se colocasse um jugo sobre ambos, ia ter problema, né? Ou ia sacrificar mais um do que outro, ia gerar ali uma crueldade animal e também se ia ter problemas. Então aqui está buscando proibir isso, né? Acredito que o enfoque principal aqui seja contra a crueldade animal. E é com base nesse texto que a gente fala até do jugo desigual entre um cristão e um incrédulo. Quando alguém toma um casamento, um namoro com uma pessoa que não tem a mesma fé, é como se você tivesse um tomando de um jeito o jugo da vida, as lutas, os pesos, as responsabilidades, e outro de outro jeito. Por quê? Porque tem fés distintas, tem maneiras de enxergar a vida distintas, e não dá para caminhar junto se não há uma compatibilidade, um mesmo pensamento, uma mesma fé que os ajude a caminhar juntos. Um vai acabar sofrendo mais do que o outro e não vão conseguir chegar ao destino da forma como poderiam se tivessem uma mesma fé. Por isso que se faz essa analogia com os casamentos mistos. E o versículo 11, não use roupas de lã misturada com linho, né? A gente não sabe, provavelmente alguns teólogos vão dizer que tem a ver com a questão da durabilidade da roupa. Quando eles misturavam a lã e o linho daquela época, isso gerava algum tipo de problema com a durabilidade da roupa. Mas seja como for, gente, independente de nem tudo estar claro aqui, a questão do jugo é um pouco mais clara, mas a questão das sementes não é muito clara para a gente, a questão da roupa, dos fios serem diferentes não está muito claro, mas pode ser que Deus estivesse aqui também reforçando um princípio da pureza, porque várias vezes Deus está dizendo para eles que eles deveriam ser diferentes, que eles não deveriam se misturar com os outros povos, que eles não deveriam contaminar a sua prática de fé, a sua prática religiosa. Então talvez Deus, proibindo outros tipos de mistura desnecessários, Deus esteja aqui reforçando o princípio de que eles foram chamados para ser puros, assim como as suas roupas, as suas sementes, eles foram chamados para ser puros, serem distintos, né? Pode ser que o princípio reforçado aqui seja esse também, além da questão prática.
Versículo 12 fala o seguinte: faça borlas nas 4 pontas do manto que você usa para cobrir-se. Borlas é como se fossem adereços, amarrações, né, detalhes ao redor de uma capa, de um manto que a pessoa usasse para se cobrir. Há muita dúvida do que seriam exatamente esses adornos e qual o motivo desses adornos, mas pode ser que fosse para diferenciá-los, né, para ser ou algo que fosse ligado à sua fé, né, algum adorno que remetesse a Deus, à glória de Deus, né, para eles lembrarem que eles eram separados e escolhidos por Deus. Então, mais uma vez, a gente vê o princípio aí deles se verem como distintos, separados por Deus para glorificá-lo. É o que a gente pode extrair aqui, né, de textos assim que a gente não tem tanta informação. Por fim, vamos a essa seção que vai do versículo 13 em diante, que vai falar sobre violações do casamento, vai falar sobre estupro, vai falar sobre adultério aqui, vai falar também sobre a mulher virgem que perde a sua honra e se deita com outra pessoa, do homem, né, que toma uma mulher para si que não é casada. Nós temos aqui algumas situações, vamos comentar brevemente cada uma delas. É colocado aqui, em resumo, que se o homem casa com uma mulher e depois de se deitar com ela, ele a rejeita, ele pode estar fazendo isso, mentindo, rejeitando ela sob alguma justificativa, né? Porque como ele vai rejeitá-la, devolver ela para a casa dos pais sem falar nada. Então, ele pode mentir e falar o seguinte: olha só, descobri que a sua filha não é mais virgem, então eu estou rejeitando ela. Porém, se verificarem que esse cara mentiu, que esse marido mentiu, e de que maneira vão verificar isso? Geralmente a mulher, quando perdia a virgindade, ela entregava o lençol manchado de sangue para os seus pais, né? Os seus pais guardavam isso como uma prova da virgindade da mulher, de que ela perdeu a virgindade naquele momento. Então, se os pais tivessem essa prova da sua virgindade, eles apresentavam aos anciãos da cidade dizendo que ela foi desonrada, porque ela foi repudiada pelo seu marido e ainda desonraram, né, a honra dela, falaram que ela não era mais virgem, né? Ele tentou ainda difamá-la. Então, se esse homem fosse pego mentindo, ele receberia muitos açoites e pagaria uma multa extremamente alta para aquela época. Porém, se o homem rejeitasse dizendo que ela não era mais virgem e ele tivesse razão, de fato ela não fosse mais virgem, essa mulher seria apedrejada até a morte. Claro que isso vai nos gerar uma série de incômodos e incompreensões. Poxa, o homem é açoitado e paga uma multa, a mulher é morta. Bem, precisamos entender que há 2 crimes distintos aqui. Um é a mentira, o outro é a perda da virgindade, que era algo, para a sociedade da época, similar à prostituição. Era um crime contra a honra de toda a família e de toda Israel, né, a perda da virgindade. Então, se a mulher ela tivesse mentido para o seu marido, né, mentido para os seus pais, e tivesse, mesmo prometido em casamento, deitado com outros homens e então casado como virgem, na verdade não era, ela deveria ser morta por conta dessa atitude de prostituição, que era totalmente repudiada, né? As pessoas viam isso de uma forma muito desonrosa para a sociedade como um todo, tá? É claro que hoje nós não entendemos que se deve punir, né, alguém por conta disso, se deve apedrejar, nada disso. Agora, a gente compreende biblicamente de que existe um vínculo, um pacto marital, e que o sexo foi feito para ser vivido no contexto do casamento. Então, se ele é vivido fora, isso de certa maneira não, isso traz uma desonra muito grande, né? Isso traz uma culpa, né? É um pecado, né? Porque o sexo ele foi feito para ser vivido, experienciado no casamento e não fora dele. Mas é claro que naquela época isso se punia de forma muito mais rigorosa, né? Se estava estabelecendo princípios sociais grandes e era uma sociedade também mais antiga. Então, por conta dessa diferença de crimes, um mentiu e a outra
teve relações sexuais antes do casamento com alguém que não era o seu marido, mentiu para o marido, mentiu para os pais, mas aí foi a questão da perda da virgindade que fez ela ser considerada como se estivesse se prostituindo. Então isso era punido com morte. Nós vamos ter outra situação onde um homem e uma mulher se deitam e a mulher é casada. Nesse caso, os dois adulteraram, né? Então há um adultério aqui explícito. A mulher não é casada com o homem, mas os dois se deitam. O texto dá a entender aqui que é de livre e espontânea vontade. Então, nesse caso, os dois são mortos por conta do adultério. O adultério e as relações sexuais fora do casamento eram equiparados, tá? Relações sexuais fora do casamento sempre foi motivo de vergonha, né? De desonra, feria um princípio divino e gerava assim um sentimento ruim, né, em todos, né, de que foi feito ali algo que desonrou a pureza daquele matrimônio. Então os dois deveriam ser mortos. E tem casos aqui de estupro, tá bom? O estupro quando ocorrido na cidade e o estupro quando ocorrido no campo. Na verdade, eles diferenciam o campo e a cidade da seguinte maneira. Eles falam que se uma mulher se deitou com um homem e ela não gritou, eles presumem que foi consentido. Então, se ela não gritou, ela era casada, não gritou, ela alegou o estupro, mas ela nem manifestou nenhum tipo de objeção à situação que ela estava vivendo, porque na cidade muitos poderiam ter escutado. E ela simplesmente se deitou com o homem, então eles tratam como se fosse adultério, tá? E ambos são mortos. Porém, se ela tivesse gritado, né, se alguém tivesse escutado, aí isso se presumiria, então, que foi um estupro. O estupro, nesse caso, só o homem paga. É a mesma coisa no campo. Se a mulher foi estuprada no campo, mesmo que ele já tem a presunção de inocência da mulher, porque mesmo que ela tenha gritado, ninguém ouviria. Então, nesse caso, como se presume que não tem como chegar à conclusão, né, se foi consentido ou não, mas que provavelmente foi estupro, então apenas o homem morria, a mulher não. Há uma presunção de inocência da mulher no caso disso acontecer no campo. Eu vou comentar com calma isso aí, gente. Espera aí. Deixa eu ver aqui. E também fala sobre a situação de um homem que se deita com uma mulher solteira. E aqui fala mediante violência, mas é porque assim, pode ser que seja com violência? Pode ser. Só que aqui é uma diferenciação que provavelmente toda vez que um homem se deitava com uma mulher solteira sem o consentimento dos pais, sem de fato tomá-la como esposa primeiro, era considerado uma violência. Então, nesse caso, de ser tomado uma mulher assim, nessa base, né, sem o consentimento da família, qual era a solução nesse caso? Ele deveria casar com a mulher, né, já que deitou com ela, vai ter que casar com ela e ainda vai ter que pagar uma multa alta para a família, que não é o dote tradicionalmente dado, é uma multa mesmo à família. Isso porque relações sexuais fora do contexto do casamento não eram admitidas. Isso para eles era violência. Então, se houvesse isso, o homem seria obrigado a casar e pagar uma multa por ter agido assim, né, desonrado de alguma maneira a família. Então, gente, reforçando, a questão não é a gente entender que hoje vamos tratar essas situações da mesma maneira que eram tratadas lá atrás. Óbvio que não, tá? Óbvio que não. A gente estava aqui numa sociedade de informação, uma sociedade muito mais antiga, muito mais rígida em relação a moralidades, né, que não admitia
nada que desonrasse o nome da família, né, muito focada nessa questão de honra, e por isso as coisas se dão desse jeito. E Deus quer que seja assim, porque Ele está ensinando princípios e valores para povos antigos e bárbaros. Então, se estabelecer esses pilares bem definidos numa sociedade como essa, era importante para a formação deles como sociedade. Então é uma maneira de refrear a degradação rápida da sociedade, ainda que se aplicando punições severas contra pecados morais específicos, né, e ligados a essas uniões. Por estupro, a gente até compreende mais, né, a punição capital. Porém, quando a gente fala de adultério, quando a gente fala de relações fora do casamento, a gente já tem um pouco de dificuldade. Mas isso também porque a nossa sociedade está tão distante de se preservar esses valores, ela está tão assim, se lixando, essa é a verdade, para o que Deus pensa a respeito dos relacionamentos entre homem e mulher, relacionamento romântico, a pureza, ela está tão distante que a gente acha um absurdo quando lê um texto como esse. Mas na verdade não era para a gente achar absurdo. A gente, claro, consideraria que não se deve aplicar uma pena capital, que não se deve agir como se essas pessoas fossem as piores pessoas do mundo, não é isso, mas a gente deveria pesar essas coisas muito mais. A gente deveria realmente falar, poxa, isso desagrada a Deus. Não era para ser assim. Isso é algo que macula não só o casamento, mas a sociedade, porque isso desonra. As pessoas se objetificam, as pessoas se usam. Isso é muito degradante para um homem e uma mulher criados à imagem e semelhança de Deus. Mas infelizmente a sociedade vai se perdendo. Hoje em dia se toca música falando de adultério e está todo mundo achando bonitinho cantar adultério, né? As pessoas, elas se usam, se jogam fora como se fossem corpos descartáveis e está tudo bem, né? E o cristão, ele não é chamado a viver assim. Ele precisa entender o que a Bíblia ensina sobre valores morais. Como eu falei, princípios morais são eternos, eles valem para sempre. Então, qual é o princípio moral aqui? É a pureza? É a santificação, tanto no casamento quanto fora do casamento? O princípio é entender que o sexo foi para ser vivido apenas no contexto do casamento, do compromisso integral, né, com a participação das famílias que entendem, que validam, ou pelo menos reconhecem, mesmo que não gostem, mas reconhecem aquela união. Então, assim, isso é um princípio moral. E a gente entender isso, porque senão a gente se perde, né, e passa a achar que tudo válido, quando o nosso princípio não passa a ser Deus, passa a ser o sentimento do amor. Não, o amor que vai dizer o que é certo e o que é errado. Não é. Né? Mas eu tenho minhas necessidades fisiológicas. Não, você segura sua onda, porque muita gente, antes de você, na história do mundo, conseguiu se segurar, conseguiu se manter sem. Muita gente hoje em dia consegue e paga um preço, e não é fácil, mas paga um preço pela santificação, por não ter relações sexuais ilícitas. E a mesma desculpa para você, e a mesma tensão que você pode sentir sendo casado ou sendo solteiro, você vai sentir, cara. A pessoa que é casada, uma hora ela cansa um pouco, ela enjoa, ela já está acostumada com o mesmo, ela vai sentir muita vontade de viver outras coisas, mas ela não vai fazer por consciência do casamento que ela está. O solteiro, quando ele quer glorificar a Deus, ele vai sentir vontade, ele vai sentir desejo, mas ele não vai dar vazão às suas paixões, porque ele sabe que precisa honrar a Deus e honrar o seu futuro cônjuge, se assim tiver, ou pelo menos obedecer a palavra, mesmo que ele não queira casar. Né? Então, assim, a gente precisa entender que são princípios. Princípios não se negociam. Né? Cláudia colocou, é o famoso "o importante é ser feliz", né? Assinado o diabo. Né? Porque a gente pode ser feliz com Deus ou ser feliz sem Deus. Se você quer usar esse argumento, esse pretexto de ser feliz para justificar, você vai embora a ladeira abaixo, tobogã para o inferno. É claro que eu estou brincando aqui, a gente não vai para o inferno por conta de pecados, a gente vai as pessoas vão para o inferno por falta de fé, né? No sentido último. E no outro sentido, todos nós mereceríamos o inferno por conta dos nossos pecados.
Então, e não só pecados desse cunho, mas qualquer tipo de pecado, uma simples mentira pode nos levar à condenação, caso a gente não se arrependa e se volte para Jesus em fé. Gente, é isso. Princípios que a gente guarda de um capítulo como esse. Princípios. Empatia, a gente já viu aqui. Princípio da identidade humana dada por Deus, se preservar essa identidade. Princípio de proteção à vida, contra a crueldade a animais, de respeito à vida animal, para não se destruí-la a troco de nada. Princípio da pureza, pureza moral, pureza sexual. O princípio da distinção, somos distintos, separados por Deus, devemos viver de forma diferente, devemos ter práticas diferentes. E é isso, tá? A gente, à medida que a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai passando a pensar biblicamente, né? Extrai ali o que é transitório, extrai o que é temporário, né? Isso a gente sabe que já cumpriu o seu papel, mas o que é princípio moral, princípio ético, isso mantém, e a gente deve ter isso no nosso coração, na nossa mente, isso deve nortear nossas decisões, nossa maneira de viver, tá bom? Alguém tem mais algum comentário? Gostei que hoje vocês participaram à beça, achei ótimo. Alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta para fazer? Não? Então vamos finalizar então a nossa live. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova, tenham aproveitado dessa discussão toda, essas discussões que a gente fez e tenham refletido, né? Saiam dessa live com o desejo de honrarem a Deus, de buscarem uma vida mais santa, uma vida que honre a Deus e que a gente entenda que a gente foi chamado por Deus para ser diferente, para ser sal e luz do mundo, tá? Não ser trevas com trevas, mas ser luz nas trevas. E é isso aí. Tamo junto. Obrigado todos vocês que entraram e até a próxima. Tchau.